Bom, gente, agora a gente vai ter uma palestra que é essencial, não só para todos nós brasileiros, mas também para empresas que atuam ou têm alguma relação com o nosso país. Nesse ano, na pós-pandemia, a gente teve troca de governo e mudanças na agenda econômica, tudo isso em meio a uma grande polarização e conflitos geopolíticos em várias partes do mundo. E a pergunta que não quer calar: quais são as perspectivas do Brasil? Para isso, a gente vai contar com um especialista nesse segmento, que é o jornalista e economista, comentarista do grupo Jovem Pan e colunista da Isto é Dinheiro, Luiz Arthur Nogueira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Fernanda. O palco é todo Obrigado. seu. Parabéns pelo painel anterior, muito bom. Obrigada. Querida. Vamos ver se o pessoal está animado aqui. Bom dia, pessoal. Opa! Aí sim. Ó, eu preciso de muita animação, porque o tema é um pouco indigesto, pessoal. Olha só, a gente tem 30 minutos para falar sobre Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, até arrepiou, hein? E atendendo a pedidos, vamos falar também sobre a Janja, tá, pessoal? Vamos. Vocês gostam de uma fofoquinha, né? Tudo bem, a gente fala da Janja. Bom, pessoal, queria em primeiro lugar agradecer a SAP Concur pelo convite. Cadê o Denis? Cadê o Murad? O Murad só trabalha. Parabéns, Murad. Lugar belíssimo, evento belíssimo. Agradecer a cada um de vocês pela presença. Futuro Econômicas, oportunidades no Brasil. Eu queria de cara deixar aqui à disposição as minhas redes sociais. O meu Luiz é com S, o meu Arthur é sem H. Fiquem à vontade para filmar, tirar fotos. Me marquem nas redes sociais. Eu tenho o maior prazer depois de repostar e conduzir também um papo lá nas redes virtuais, tá bom? Pessoal, vamos lá então começar? Olha, como o tempo é curto, são 30 minutos, eu vou investir 2-3 minutos no máximo para falar rapidamente minha visão de mundo, porque o Brasil não é uma ilha, né? Nós não estamos blindados ao que acontece no mundo, mas a minha prioridade aqui é falar de Brasil, tá? Então, mundo, pessoal, o que a gente precisa saber? A inflação ainda está pegando, é o assunto do ano, por conta da pandemia e depois da guerra da Rússia na Ucrânia. Todo mundo lembra, o barril do petróleo chegou a bater $120, isso inflacionou as economias do mundo inteiro. Os bancos centrais subiram juros, como a gente vê nessa capa da revista The Economist. Os bancos centrais tiveram que subir juros, inclusive o Banco Central do Brasil. E qual é o efeito colateral para esse ano 2023? O mundo está crescendo menos, inclusive o Brasil. E a única exceção relevante no mundo é a China. A China está acelerando o crescimento enquanto o mundo desacelera. Com um detalhe eu diria importante, que há um temor de uma bolha no mercado imobiliário chinês. Como a China não é exatamente um país muito transparente em termos de dados, se de fato houver uma bolha no mercado imobiliário, a gente só vai descobrir o dia que explodir essa bolha. Eu particularmente acho que não vai acontecer. O Xi Jinping tem muitos recursos e muito dinheiro para evitar que isso ocorra, tá? Traduzindo em números do mundo para entrar no Brasil, que é o que interessa para a gente aqui. No ano passado, quanto que o mundo cresceu na média, segundo o FMI? 3,5%. E o Brasil, vocês lembram quanto cresceu no último ano do governo Bolsonaro? Cresceu 2,9%. Apesar de toda a turbulência eleitoral, apesar do mercado financeiro projetar que o Brasil ia crescer só 0,5%, eu discordava dessa análise, porque eu achava que só o setor de serviços, pela reabertura da pandemia, já garantiria que o Brasil cresceria no mínimo 2%. O ano passado cresceu até mais do que imaginava, 2,9%. Esse ano, pelo efeito dos juros que eu mencionei, o mundo na média vai crescer menos, 3%, apesar da China acelerar, o restante do mundo está desacelerando. Acho que o maior exemplo é a Europa, vai crescer menos de 1%, depois de ter crescido 3,5% no ano passado, com a Alemanha num processo de recessão econômica, a Alemanha que é a locomotiva europeia, né? E o Brasil esse ano, segundo o FMI, cresce 2,1%. Eu tenho uma
previsão, de novo, um pouco mais otimista do que a do mercado. Eu acho que o Brasil pode crescer 2,8%, mas de alguma forma começa-se a sentir um processo de desaceleração econômica. No ano que vem, ainda não vai ser um mar de rosas, o mundo vai manter esse patamar de 3% e o Brasil, sim, vai desacelerar. O FMI acha que desacelera bem para 1,2%, eu sou um pouco mais otimista, 1,7%, mas o importante aqui é entender que os juros que ainda estão altos, estão apenas começando a cair, eles terão cada vez mais impacto na nossa economia. E para finalizar, para entrar em Brasil mesmo, o FMI faz uma projeção de médio prazo, olhando ali 2025 até 2028, e diz o seguinte: olha, o mundo vai manter esse patamar de 3% ao ano. E o Brasil, um patamar de 2%. Concordo, acho que esse é o potencial que o Brasil tem de crescimento, 2% ao ano. Eu sei que para muita gente pode parecer pouco, mas, pessoal, se o Brasil crescer 10 anos seguidos, 2% ao ano, vocês não têm ideia do salto que a gente vai dar. Por quê? Porque na década passada, que foi de 2011 a 2020, o crescimento médio do Brasil foi 0% ao ano. Claro que a década passada teve o desastre econômico lá em 2015, 2016, que envolveu ali o impeachment da ex-presidente Dilma, e depois teve o próprio ano de 2020, que entrou nessa conta, por isso que na média deu crescimento zero. Portanto, imaginar que o Brasil pode ter durante 10 anos crescimento de 2% ao ano em média, é muito melhor do que muita gente imagina. Muito bem, pessoal, olhando então para esse slide aqui, aparentemente está tudo bem com o Brasil, né? Quando o mundo desacelera, o Brasil desacelera, quando o mundo acelera, o Brasil acelera. Mas reparem bem a coluna do lado esquerdo com a coluna do lado direito. Qual o problema dessa comparação? Reparem que em todos os anos, o Brasil cresce menos do que a média do mundo, sendo que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. E eu pergunto para vocês, o que acontece com esse país tão rico de oportunidades que a gente não consegue sequer crescer no ritmo da média do mundo? Acho que a resposta a essa pergunta está na minha proposta de interação que eu quero fazer com vocês. Quem já assistiu alguma palestra minha sabe que eu sempre procuro uma forma de vocês interagirem, e hoje essa interação vai ser pela tela do celular de vocês. Daqui a pouquinho vou colocar um QR Code, vocês vão captar, vão votar, em tempo real a gente vai receber os votos. Eu, atendendo a muitos pedidos, as pessoas criticaram muito, na época da eleição, o Datafolha, os outros institutos de pesquisa, dizendo: Luiz, eu não acredito nesses institutos. Tá bom, pessoal, então criei o Data Nogueira, nada mais é do que o voto de vocês aqui compilados. E vou dizer uma coisa, pessoal, garanto para vocês que o Data Nogueira é mais confiável que a urna eletrônica do TSE. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se eu consigo provar isso. Pessoal, a pergunta, antes do QR Code, que eu quero fazer para vocês. Sejam sinceros na resposta. Quem hoje no Brasil manda mais? Quem tem a caneta mais poderosa no Brasil, que influencia a economia, que influencia a política, enfim, influencia todos os negócios? Vocês acham que é, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o cara mais poderoso hoje? É a alternativa 1. Vocês acham que o mais poderoso é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Alternativa 2. O mais poderoso, efetivamente, é o presidente Lula? Alternativa 3. Ou o mais poderoso é o Alexandre de Moraes? Alternativa 4. Ou a mais poderosa é a Janja, pessoal? Alternativa 5. Vamos lá? Como é que vai funcionar a brincadeira, pessoal? Podem captar o QR Code. Quem não conseguir captar o QR Code, eu sair da frente aqui, vai poder usar o site do Mentimeter. Já vou liberar aqui para o pessoal que for captando já ir respondendo. Pronto, pessoal, está liberado, podem responder. Quem não conseguir captar o QR Code, digita o site do Mentimeter, www.menti.com. Nesse caso, vai pedir um código. O código é o 52256870. A vantagem do QR Code é que não pede código nenhum, tá bom? Outra boa notícia, vai captar só uma vez, depois guarda o celular. Nas outras 2 perguntas, é só dar um refresh na tela, não precisa captar de novo, é bem mais simples, tá bom? Então vamos lá.
www.menti.com, código 52256870. Vamos lá, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, importante, para a gente poder ver aqui o resultado. Aqui, deixa eu... Aqui, ó. Vamos lá, pessoal, olha aqui no canto inferior direito, espera aí, aqui, ó. Tem uma bolinha aqui, ó, número 80, já temos 80 votos aqui no cantinho. Tá vendo? Aqui, ó. 80 votos, significa 80 pessoas já votaram. Como eu disse para vocês, quer o código? Não está liberando? Espera aí. Alguém mais não está conseguindo? Dá um refresh na tela, por favor. Dá um refresh na tela. Vê se você consegue. Deu? Boa, boa. Não conseguiu dar refresh na tela, tá, pessoal? Se tem 80 votos, eu estou tranquilo que o pessoal está conseguindo votar. Mais uma chance, www.menti.com, código 52256870. Vamos lá? Então, vamos atualizar os votos aqui em tempo real. Vamos ver quantas pessoas já votaram. 129 votos. Então, eu vou dar mais 30 segundos para todo mundo votar. A primeira pergunta é um tempinho maior, as outras não precisa tanto. Vamos lá. Pronto, contagem na tela, 30 segundos para todo mundo votar. Quem vocês acham que hoje manda mais no Brasil? É o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da República, Lula, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ou a primeira-dama, a Janja? 15 segundos, vamos encerrar a votação. Vou dar aqui uma última chance para quem não pegou o código aqui pegar, aqui no cantinho. Vamos lá. Pronto, 52, 25, 68, 70. Vamos lá, pessoal, tempo esgotado, votação encerrada. Sumiu minha tela aqui, deixa eu vir para essa tela aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma última atualizada nos votos. Boa, tivemos então 135 votos. Muito bom. Vamos ver qual foi o resultado final. Vamos liberar aqui a votação. Resultados finais, vamos lá. Bolinhas, olha só, 68 votos para o Alexandre de Moraes. Vou até colocar em percentual aqui para ver se fica mais fácil. Mas, ó, 68 votos para o Alexandre de Moraes. Tivemos 25 para o Arthur Lira, 23 para a Janja, 13 para o Lula e 6 para o Rodrigo Pacheco. Bom, pessoal, considerando que, de fato, quem manda é a Janja, passando para percentual fica melhor. 50% Alexandre de Moraes, 19% Arthur Lira, 17% Janja, 10% Lula, 4% Rodrigo Pacheco. Levando em consideração que quem manda em casa é a Janja mesmo, né? Então eu vou considerar que Janja mais Lula dá 27%. Né? Muito bom. Pessoal, eu já esperava essa resposta, eu faço essa pergunta no Brasil inteiro e sempre ganho Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é só o símbolo de um poder judiciário hoje que é protagonista do Brasil. Né? Isso é bom para a economia? Não. Isso se chama insegurança jurídica. Quando você tem um poder judiciário que manda mais do que os outros poderes, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa preocupante, e isso de alguma forma atrapalha o crescimento econômico do Brasil e ajuda a explicar por que o Brasil, na média, cresce menos do que a média do mundo. Tá bom? Muito bem. Como eu já imaginava essa resposta, porque ela é igual em todos os ambientes empresariais do Brasil inteiro, eu preparei aqui uma imagem que para mim simboliza o momento político e institucional do Brasil. Eu tenho 45 anos, quem tem a minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, vai se lembrar que na nossa infância tinha um desenho animado muito divertido, que era o Corrida Maluca, vocês lembram? Vários carrinhos brigando. Eu gostava muito de um carrinho, que era o carrinho dos irmãos Rocha, torcia muito para os irmãos Rocha, e para mim hoje eles simbolizam o momento político do Brasil. Podemos colocar quaisquer dois políticos no carrinho, está bem representado. Pessoal, carrinho dos irmãos Rochas não é exclusividade do governo Lula, já era assim no governo Bolsonaro. Aqui é importante fazer um disclaimer, porque eu não tenho nenhuma preferência ideológica, procuro tentar ser o mais isento possível. Então não estou aqui no palco para ficar falando só mal do Lula, ou mal do Bolsonaro, ou bem de um ou bem de outro. O importante é a gente entender que estamos todos juntos aqui tentando compreender o que se passa pelo Brasil e principalmente encontrar as oportunidades de fazer negócios. Acho que a gente precisa melhorar isso e o Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ser só
poder judiciário, porque hoje ele também é poder executivo e também é poder legislativo. Isso não é saudável para a economia. Pessoal, o governo Lula completando 9 meses, como se fosse um parto, né? Vai nascer e ainda não tem base para governar no Congresso Nacional. Isso é preocupante, porque se você não tem base para governar no Congresso, cada votação custa muito caro. Cada votação tem que liberar bilhões de reais em verbas, tem que distribuir um monte de cargos, e não à toa existe uma expectativa de que agora, quinta-feira, o Lula vai anunciar uma reforma ministerial para abrir mais cargos para o Centrão, para tentar, com o Centrão, encontrar uma base para se governar o país. Não à toa, o segundo nome mais votado por vocês, como poder hoje, é o do Arthur Lira, presidente da Câmara. Eu concordo com esse voto também, porque de fato hoje eu diria que o Arthur Lira comanda muito mais a agenda econômica do que o próprio Palácio do Planalto. Muito bem, o Brasil é cheio de problemas econômicos e o Lula escolheu o Fernando Haddad para comandar a economia. Bom, eu já disse que eu tenho 45 anos, faltou dizer que eu nasci em São Paulo e vivo aqui até hoje, portanto sou paulista e paulistano. Quem é paulista e paulistano em particular, lembra que o Haddad foi prefeito de São Paulo. Portanto, nós sabemos do que o Haddad é capaz, né? Para o bem e para o mal. Confesso para vocês, quando o nome dele surgiu na economia, me bateu um desespero, né? Já fiquei monitorando o aeroporto de Guarulhos, aquela coisa toda, né? Mas vou ser muito justo. Não é porque eu sou um economista liberal. O que defende economista liberal? Defende que o protagonismo do crescimento econômico é feito por vocês do setor privado e nunca pelo governo. Muito bem. Não é porque eu sou um economista liberal, que, portanto, discordo da agenda econômica do Haddad, não é por isso que eu vou vir aqui ficar criticando o Haddad. Ao contrário, eu vou ser muito justo de dizer que hoje, se tem uma voz de bom senso dentro do governo, acreditem, essa voz é do Fernando Haddad. O que me preocupa nessa foto é o chefe do Fernando Haddad, que infelizmente tem dado declarações que atrapalham a economia, por exemplo, as sucessivas críticas ao trabalho do Banco Central. O fato é que o Fernando Haddad foi escolhido para resolver problemas econômicos. O primeiro deles, o novo arcabouço fiscal, que é aquela regra das contas públicas para substituir o teto de gastos. Muito bem, está aí sendo aprovado no Congresso. Problema aqui, está difícil encontrar dinheiro para cumprir a meta do ano que vem. Qual é a meta do arcabouço do ano que vem? É zerar o rombo das contas públicas. Para que o governo atinja essa meta, precisa aumentar as receitas em pelo menos 150 bilhões de reais. Portanto, se alguém nessa sala tem alguma dúvida sobre se nós pagaremos mais impostos nos próximos anos, não saiam daqui com essa dúvida. Sim, nós pagaremos mais impostos nos próximos anos. O governo Lula, todo mundo sabe, é um governo de esquerda, e aí a esquerda no mundo tem como via de regra, né, como regra de atuação, muito mais aumentar a receita do que cortar despesas. Isso é uma característica da esquerda e, consequentemente, não é diferente aqui no Brasil. O segundo tema muito importante, reforma tributária, também em debate neste momento no Congresso Nacional. E aí aqui a questão é, queremos simplificar o sistema de impostos, o que seria uma ótima notícia. O risco é, ao simplificar, aproveitar e aumentar a carga tributária. E na prática, pessoal, é o que vai acontecer. Vai aumentar a carga tributária. O terceiro tema, esse não estava no planejamento, foi o presidente Lula que criou, que é ficar criticando o Banco Central, como eu mencionei agora há pouco. É uma briga, na minha opinião, desnecessária, que o Lula promove contra o Roberto Campos Neto, que, na minha opinião, faz um trabalho muito bom no Banco Central. O Banco Central do Brasil foi o primeiro Banco Central a subir juros, inclusive durante a campanha eleitoral subiu juros, o que em tese prejudicaria o governo Bolsonaro, mas ele é autônomo, ele fez o que tinha que ser feito, e agora, independentemente das pressões políticas, começou em agosto a cortar juros. Minha previsão para juros, a gente tinha uma Selic de 13,75%,
cortou meio ponto para 13,25. Nós teremos mais 3 reuniões do Copom neste ano. Haverá mais 3 cortes de meio ponto. Portanto, fecharemos o ano com 11,75%. O Banco Central vai continuar cortando juros no ano que vem. E até o final do ano que vem, a gente cai para uma taxa inferior a 10%. Na minha previsão, algo entre 9% e 9,5%. Portanto, se não houver nenhuma grande reviravolta, nós voltaremos a ter uma taxa de juros de 1 dígito a partir do segundo semestre do ano que vem, colhendo os frutos na economia em 2025. Por isso que no ano que vem, eu disse para vocês que a economia ainda vai crescer menos do que esse ano, porque os juros, essa queda ainda não vai ser integralmente sentida no ano que vem. A pergunta que mais me fizeram desde o dia 30 de outubro do ano passado foi: Luiz, com a vitória do Lula, qual o risco de o Brasil virar uma Argentina? E eu, desde o primeiro momento, disse: pessoal, chance zero de o Brasil trilhar o caminho da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, com inflação de 100% e tudo aquilo que está acontecendo lá no mercado argentino. O que me levava a essa convicção, pessoal, é essa ala do governo aqui, simbolizada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Nós, paulistas, conhecemos bem Geraldo Alckmin. Aliás, Geraldo Alckmin governou o estado de São Paulo durante aproximadamente 204 anos, então a gente conhece bem ele, né? Podemos ter um monte de críticas ao Alckmin, jamais poderemos dizer que ele quebrou o estado de São Paulo. Isso não seria verdade. Se tem uma coisa que ele sempre prezou, foi pelo controle das contas públicas. Muito bem, eu estive com o Alckmin inúmeras vezes no Palácio do Bandeirantes, o que me dá a convicção de afirmar para vocês que o Alckmin jamais participaria de um governo que quebraria o Brasil. Aí alguém vai dizer: bom, Luiz, mas e se o Lula quisesse quebrar o Brasil? Aí vem o meu raciocínio. Pessoal, vocês acham mesmo que o Lula, com a inteligência política que ele tem, colocaria como vice dele, Geraldo Alckmin? Foi uma escolha dele, a goela abaixo do PT. Ele determinou: Geraldo Alckmin vai ser o meu vice. Muito bem. Vocês acham que ele colocaria alguém com o peso de Geraldo Alckmin como vice para jogar o Brasil no abismo econômico, sabendo que o Congresso Nacional já demonstrou com Collor e com Dilma que presidentes que jogam o Brasil no abismo econômico, o Congresso derruba? Ou alguém aqui acha que o Collor caiu por uma Fiat Elba, ou alguém acha que a Dilma caiu por pedalada fiscal? Não. Eles caíram por desastre econômico e o Congresso derrubou. Muito bem, se o Lula quisesse promover o desastre econômico da Argentina, ele não colocaria alguém com a força do Alckmin, que já está no banco de reservas se aquecendo para entrar em campo. Ele não é bobo. Consequentemente, eu não perco uma noite de sono desde a vitória do Lula, achando que o Brasil poderia virar uma Argentina. Chance nenhuma. Tem muito discurso do Lula, mas na prática o bom senso do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, do próprio Banco Central Autônomo, o bom senso está prevalecendo na economia brasileira, tanto que as agências de classificação de risco começaram a melhorar a nossa nota de crédito. Muito bem. Portanto, apesar de todos os ruídos políticos aqui no Brasil, e não são poucos, conforme a gente viu na primeira enquete, o ano está sendo melhor do que o mercado financeiro projetava. De novo, minha previsão para esse ano é um crescimento de 2,8%, enquanto o mercado no começo do ano falava de novo de um crescimento de apenas 0,8%. Aí algumas medidas econômicas foram adotadas que explicam o bom crescimento nesses 2 primeiros trimestres. O governo manteve o Bolsa Família em R$ 600 e acrescentou R$ 150 para crianças com até 12 anos. Isso é mais renda na população carente. O Lula aumentou o salário mínimo, que já tinha subido na virada do ano, mais R$ 18 no dia 1º de maio. Parece pouco, mas é mais dinheiro na mão de milhões de aposentados. O Lula deu um reajuste de 9% para o salário
do funcionarismo público, mais dinheiro entrando na economia, isentou de imposto de renda todo mundo que ganha até 2 salários mínimos, embora a promessa na campanha tenha sido maior, isentar até R$5.000, mas não deixa de ser mais dinheiro na mão dos brasileiros. E em junho, todo mundo acompanhou, para estimular a venda de automóveis, o governo fez aí um pacote tributário para derrubar imposto de automóveis. Então, pessoal, você junta tudo isso e explica por que a economia veio bem no primeiro semestre, superando as expectativas. A má notícia é que a partir de agora, o terceiro trimestre, a economia dá sinais claros de desaceleração. Agora há pouco, às 9 da manhã, o IBGE divulgou o setor industrial em julho, que já faz parte do segundo semestre, caiu e caiu forte, o que mostra que a economia vai dar sinais, de fato, de desaceleração, inclusive no ano que vem, como eu disse para vocês. Muito bem, na minha opinião, o diagnóstico é muito simples, torço para que o governo entenda isso, acho que o ministro Haddad entende, mas ele talvez não tenha força para impor isso. O Brasil vive um círculo vicioso, do qual a gente não consegue sair. O que é o círculo vicioso? A gente tem um governo que gasta muito, está no vermelho. O fato do governo ser gastador, isso piora as projeções do mercado para a inflação. O Banco Central, que é autônomo, olha projeções fora da meta e mantém juros ainda altos, embora começou a cortar, mas os juros ainda são muito elevados. Os juros elevados impedem um crescimento econômico maior do nosso PIB e impedem uma melhoria do desemprego. Aí o governo olha para um desemprego alto e para uma economia mora e fala: vou turbinar a economia com mais dinheiro para a população, com mais benefícios, como fizeram com o setor automotivo. Isso piora as contas públicas, porque derruba a receita, consequentemente piora o cenário inflacionário, não faz com que os juros caiam, o Brasil não cresce, a gente fica no círculo vicioso. Qual seria a solução, na minha opinião? A gente adotar um círculo virtuoso, que é fazer o oposto do que está sendo feito. Primeiro, controla as despesas públicas, melhora as contas, isso naturalmente vai melhorar as projeções inflacionárias, o Banco Central vai olhar projeções inflacionárias melhores, vai cortar mais juros, cortando mais juros a economia cresce mais. Se a economia cresce mais, as nossas empresas faturam e lucram mais, consequentemente pagam mais imposto em cima do faturamento do lucro, melhora ainda mais as contas públicas, por sua vez melhora a inflação, cai mais juros, Brasil cresce mais, melhora a receita e a gente fica num círculo virtuoso. Espero que em algum momento o Brasil migre para o círculo virtuoso e quebre esse círculo vicioso. Qual o futuro econômico, pessoal? Caminhando por fim, o que esperar do governo Lula? Aqui eu queria propor para vocês uma enquete, porque é muito fácil criticar, difícil é tomar decisões. Encerrada a reforma tributária nos próximos meses, o que vocês aconselhariam o governo Lula para ter como prioridade número 1? Vocês acham que deveria se aprovar uma reforma do imposto de renda? Alternativa 1. Quem acha que seria uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado? Alternativa 2. Quem acha que a prioridade é acabar com o rombo das contas públicas, promovendo aumento de impostos? Alternativa 3. Quem acha que a prioridade é investir em infraestrutura? Alternativa 4. Quem acha que a prioridade é fazer uma reforma política? Alternativa 5. Pessoal, o mesmo QR Code, é o mesmo código. Eu vou liberar aqui para quem já captou, poder votar. Espera um pouquinho que eu não liberei. Deixa eu liberar aqui. Pronto, estou liberando. Espera aí. Vamos lá. O celular perdeu a internet aqui? Espera aí. Acho que caiu a internet. Espera aí. Liberou? Deu? Boa, boa. Para mim ele não atualizou aqui, mas se o pessoal falando que liberou, muito bom. Então vamos lá, pessoal, www.mente.com, código 52256870. Deixa eu ver se os votos estão chegando. Vamos lá. Aqui no cantinho. 96 votos já. Boa, boa. Vamos lá. Qual deveria ser a prioridade do governo após a reforma tributária? Pessoal, a gente não tem uma meta de votos aqui, mas se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, tá bom?
Porque a gente já viu que isso funcionou no Brasil ou não, né? Enfim, tudo bem. Vamos lá, dá mais um tempinho, deixa eu colocar 30 segundos para o pessoal votar. Vamos lá. Boa, pode pôr um sonzinho aí, de fundo. 30 segundos. Deixa eu ver se alguém precisa do código. (52256870) www.menti.com 58256870. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Muito bem, tempo esgotado. Vamos ver quantos votos nós tivemos. 110 votos, está ótimo. Vamos liberar aqui para a gente ver qual deveria ser, na opinião de vocês, a prioridade do governo Lula após a reforma tributária. Vamos lá. Mostrando os resultados. Pronto, olha só. Fiquei feliz, hein? Quase metade deu voto que eu daria. 49% reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado. Pessoal, torço muito para o governo ser convencido a fazer isso. Tá difícil, tá? 25% reforma política. Faz todo sentido. A gente acabou de dizer que o Brasil tem um problema político que atrapalha a economia. A única ressalva que eu faria aqui é o meu medo de que o atual Congresso, eleito por essas regras, ao fazer uma reforma política, pudesse piorar as regras. Porque que interesse teriam deputados e senadores de mudar as regras pelas quais eles foram eleitos? Minha sugestão é uma reforma política. Algum dia a gente vai ter que convocar uma Assembleia Constituinte com a participação de toda a sociedade civil e do Congresso, para aí sim conseguir aprovar uma boa reforma política. 13% infraestrutura, fundamental, o Brasil precisa. 8% reforma no imposto de renda. Pessoal, essa reforma vai acontecer. Eu tenho duas notícias para a gente que acho que não são boas. A primeira, chance grande do governo criar uma alíquota nova de imposto de renda. Hoje a maior é 27,5%. Deve criar uma de 35% para quem ganha mais. Segunda notícia, vai tributar distribuição de lucros e dividendos. Muita gente aqui ganha distribuição de dividendos. Essa distribuição hoje ela é isenta, má notícia, não será mais em breve, tá? E por fim, pessoal, olha que interessante, 5% votaram em aumento de impostos aqui, né? Muito bem, eu fiquei até curioso, porque como é um percentual, bom, 110, 5% dá uns 5 votos, né? Pessoal, eu suspeito que a gente tem alguém aqui na plateia infiltrado da Receita Federal. Eu estou achando que vem uma equipe inteira de 5 pessoas da Receita, porque quem votaria em aumento de impostos num evento empresarial? É pegadinha, mas o cara da Receita não aguenta, ele vê essa alternativa, ele vai lá e aperta. Normalmente fica no fundo de pé, viu? Ele tem vergonha de ficar aqui na frente, Na hora que eu falo, vira de lá, toma um cafezinho. A gente tenta descobrir até o final quem é, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá, que o tempo esgotou. Estou já nos finalmente aqui. Muito bem, o que esperar daqui para frente do governo Lula então, pessoal? Aumentar a carga tributária, disse para vocês. É um governo com protagonismo de banco público, com o projeto Desenrola para renegociar a dívida, que eu acho até bom, ajudar as pessoas mesmo. A Petrobras está sendo testada com os novos valores do petróleo. Aliás, hoje, nesse momento, o petróleo está batendo a $90 o barril, precisa ver o quanto a Petrobras vai conseguir segurar isso, né? É um governo que não vai investir em privatizações, normal, o governo de esquerda normalmente não prima por privatizações. Além disso, o foco na reforma tributária e no imposto de renda, como eu disse, vai tributar lucros e dividendos. O Alckmin promete uma política industrial para o setor, porque a indústria não está ainda no seu crescimento pleno. Anunciou a retomada do PAC, que são investimentos públicos em infraestrutura. Nada contra investimento público, desde que investimento público não seja sinônimo de obra superfaturada e de corrupção, né? Esse risco sempre existe. E por fim, o Lula quer fazer ressurgir aquela nova classe média, aquela classe C. Sejamos justos, no primeiro governo do Lula, milhões de pessoas ascenderam na pirâmide social, frequentaram a universidade pela primeira vez na vida, viajaram de avião pela primeira vez na vida, compraram carro pela primeira vez na vida. É inegável, não brigo com os números, o primeiro governo Lula foi muito bom
em termos de resultados econômicos e sociais. Mas como eu também não brigo com os números, eu sei que na sequência veio a dobradinha Dilma e Manteiga e essas pessoas voltaram para a pobreza pelos motivos que nós conhecemos, né? Quais são os motores da economia, pessoal? O agronegócio continua bombando. Ontem à noite eu estava em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Agronegócio bombando, a economia roda. Onde tem agronegócio forte, tem economia pujante. A mineração está retomando, inclusive com a China crescendo. Construção civil vai se beneficiar com a retomada das obras, inclusive obras de concessões feitas pelo então ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo. O setor de comércio vai se beneficiar gradativamente com a queda de juros. O setor de serviços já é beneficiado pelo caráter empreendedor do brasileiro, que empreende muito no setor de serviços. O governo está turbinando o benefício social. O emprego vem melhorando gradativamente desde o governo Bolsonaro. E o crédito vai ser beneficiado, obviamente, com a queda de juros. E por fim, pessoal, caminhando realmente para o fim, o Brasil tem uma enorme oportunidade de ampliar o comércio exterior. Oportunidade de ouro que o Lula tem, que o Bolsonaro não teve. Olha só meu raciocínio bem rápido, pessoal. A gente tem a chance de fazer muito negócio com os Estados Unidos. O Lula foi visitar o Biden, com a Janja, claro, né? E, pessoal, o que essa foto simboliza? Uma ideologia, os dois são ideologicamente mais próximos, muito mais do que o Bolsonaro era com o Biden, até porque o Bolsonaro era próximo do Donald Trump. Então, se isso significar que o Brasil vai fazer mais negócio com os Estados Unidos, ótimo, vamos aplaudir. Também é verdade que o Lula é muito mais próximo da esquerda europeia, simbolizada aqui pelo Macron, presidente francês. Pessoal, vocês se lembram, o Macron passou 4 anos falando mal do Brasil, dizendo que a gente desmata a floresta amazônica, quando na verdade o Macron não tem nada contra o Brasil. O que ele tinha contra era o Bolsonaro. Por quê? Porque logo no começo do governo Bolsonaro, ele disse que a esposa do Macron era feia. Vocês lembram disso? Pessoal, óbvio que o Lula é muito mais próximo do Xi Jinping, são governos de esquerda. Óbvio que o Lula é muito mais próximo do governo de esquerda da Argentina. A Argentina vai ter eleição agora no final do ano. Ou seja, pessoal, o Lula, por questões ideológicas, tem uma chance de ouro de melhorar comércio com Estados Unidos, Europa, China e Argentina. Pô, melhor que isso, impossível. Tomara que consiga, vamos aplaudir sem problema nenhum. Último slide, enquete, e eu encerro. Algumas rápidas reflexões. Apesar de muita gente falar mal do Brasil, inclusive no exterior, nós vamos continuar tendo um dos maiores mercados consumidores do mundo. Ou seja, não há multinacional relevante na América Latina que não esteja dentro do Brasil. Ponto final, o resto é blá, 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 que não cola. A nossa história econômica e política sempre foi recheada de crises e turbulências. Isso não é novidade para ninguém, a gente já superou tantas, que essa aqui, na minha opinião, está muito mais fácil do que outras mais cabeludas que a gente teve ao longo da nossa história. Além disso, pessoal, no dia 30 de outubro, eu dizia o seguinte: não sei quem vai ganhar a eleição. Ela vai ser apertada, eu não sei quem ganha. A única certeza que eu tenho é que segunda-feira, 31 de outubro, o despertador de todo mundo vai tocar no mesmo horário e desde então não para de tocar no mesmo horário. A gente acorda todo dia, arregaça as mangas, vai nas empresas, motiva as equipes, ou seja, o resultado da eleição efetivamente alterou em nada a nossa rotina e não é Brasília que vai impedir as nossas empresas de terem sucesso. Até porque, pessoal, as decisões mais importantes dentro das nossas empresas, quem toma somos nós, não é Brasília. Claro que Brasília pode ajudar, Brasília pode atrapalhar, mas efetivamente o sucesso das nossas empresas dependem única e exclusivamente das decisões internas que a gente toma. E neste momento de incertezas, pessoal, pegando o gancho no debate feito pela Fernanda aqui nos últimos painéis, eu diria que, quando não sabemos como está a receita, o foco é cortar a despesa. E está aqui um evento com todo o software da SAP Concur para ajudar vocês a controlarem despesas, que, na minha opinião, é a prioridade das empresas hoje no Brasil. Finalizando, última enquete, exercício de futurologia. Daqui 12 meses,
como estará a empresa de cada um de vocês em termos de ritmo. Vai estar no ritmo melhor do que hoje, no ritmo igual a hoje ou no ritmo pior do que hoje. É o mesmo QR Code, pessoal, é o mesmo código. Eu vou liberar aqui para vocês votarem e a gente encerra a minha apresentação pedindo desculpas pelo estouro do tempo aqui. Vamos lá, vou liberar aqui para vocês. Pronto, liberado, pessoal, pode dar um refresh na tela e digam para mim como estará a empresa de vocês daqui 12 meses. Melhor do que hoje, igual a hoje, que não necessariamente é ruim para quem está num bom ritmo de crescimento, né? Ou pior do que hoje. Vamos ver aqui. Vamos dar um refresh na tela para ver os votos chegarem. O que não está aparecendo aqui? Espera aí, podem ir votando. Pronto. Aê. Já temos 91 votos. Vamos lá, vou dar mais 10 segundinhos para não atrasar demais, pessoal. Contem para mim como estará a empresa de vocês daqui 12 meses. Melhor do que hoje, pior do que hoje ou igual a hoje. Vamos lá? O código 52256870 para quem precisar. Vamos lá, última atualização. Pronto. 100 votos, está ótimo. Vou encerrar aqui para não atrasar muito. Votação encerrada. Uau, 82%, uma salva de palmas para vocês, pessoal. Olha, um resultado muito expressivo. Olha só, Murad, 82% melhor a empresa, apesar de todos os desafios que eu pontuei aqui. 15% igual, que para mim não necessariamente é ruim, se a empresa já está num bom ritmo, é só manter. E apenas 3% votaram para piorar. Pessoal, coincidência ou um percentual muito parecido com aqueles que aumentaram impostos, hein? Eu acho que é o pessoal da Receita, hein? Não é verdade? Pessoal, com essa mensagem otimista, eu encerro com o meu slogan que eu uso desde 1996, quando eu comecei minha carreira de jornalista e economista, no governo Fernando Henrique, no governo Lula 1 e 2, no governo Dilma 1 e 2, no governo Temer, no governo Bolsonaro e mantenho agora no governo Lula, porque tem tudo a ver com o otimismo que vocês acabaram de colocar. O Brasil é maior do que qualquer governo. Não será Brasília que vai nos impedir de crescer. Pessoal, muito obrigado, um bom dia a todos, um ótimo evento. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Luiz. Muito bom ouvir Fernanda sobre política, né? Para a gente entender onde a gente está pisando e onde a gente vai pisar nos próximos anos. Muito obrigada. Obrigado.